Se você é fã de filmes de luta, já deve ter ouvido falar de Yuri Boyka, um russo bastante habilidoso em artes marciais, que enfrenta qualquer cara, seja no ringue ou fora dele. Ele mostrou toda a sua habilidade na série de filmes O Imbatível, que convenhamos é incrível. Mas você já parou para pensar o que rola por trás das câmeras? Ou como são feitas as lutas? Fica até o final que eu te mostrarei algumas curiosidades sobre a saga O Imbatível. Primeiramente vamos começar com O Imbatível, que não é estrelado por Scott Adkins, e sim por Wesley Snipes e Ving Rhames. O filme mostra o campeão de boxe peso pesado, que acaba cumprindo pena por abuso sexual. Encarcerado, descobre que o pugilismo rola solto na cadeia, com regras profissionais. O presídio tem até um próprio campeão, Morrow Hutchins, que já teve uma carreira brilhante e está invicto ali há 10 anos. Apesar de boas lutas e uma rivalidade interessante entre os detentos, o filme peca um pouco, deixando de lado os outros prisioneiros que só aparecem como figurantes. E talvez seja por isso que muitas pessoas não gostaram do filme. Mas de uma coisa é certa, se não fosse esse filme, talvez a franquia O Imbatível não teria chegado até nós, e muito provavelmente não conheceríamos um dos personagens mais habilidosos dentro de um ringue, Yuri Boyka. Curiosidades. O Imbatível foi lançado nos Estados Unidos em 23 de agosto de 2002. Teve um orçamento de 20 milhões e arrecadou pouco mais de 15 milhões. Os produtores do filme, Walter Hill e David Giller, se inspiraram em Mike Tyson, já que em 1992, no auge de sua carreira, Tyson foi julgado e condenado a 6 anos de prisão. Ele cumpriu pena numa penitenciária em Indiana e foi solto por bom comportamento. Em 1995, ele retornou aos ringues e logo depois se tornou bicampeão dos pesados. O filme foi rodado em 2 prisões diferentes, ambas localizadas no estado de Nevada. Para se preparar para seu personagem em O Imbatível, o ator Wesley Snipes treinou com Emanuel Stewart, que já trabalhou com vários boxeadores consagrados. A luta final entre Morrow e Chambers não foi tudo aquilo que os produtores imaginavam, pois a cena teve muitos cortes, já que Rhames não é lutador e não teve uma preparação cuidadosa para essa filmagem. Já Wesley Snipes praticava algumas artes marciais bem antes do filme acontecer, e isso ajudou bastante a produção. O Lutador. Deveria se chamar O Imbatível 2, mas o filme chegou no Brasil como O Lutador. George Chambers é o nosso herói agora, mas substituído por um ator mais fisicamente apto. Sai Ving Rhames e entra Michael Jai White, que já foi Spam, e um gangster em um Batman, um Cavaleiro das Trevas. O boxeador americano está no país para gravar um comercial, enquanto o crime organizado, que controla o circuito de lutas no presídio, procura um oponente interessante para o invicto campeão do local. Yuri Boyka, que arma um esquema para Chambers ser pego. Aos poucos, Chambers percebe que a ajuda legal não vai livrá-lo, e sua liberdade depende que ele enfrente o rei da cadeia. Enfim, Chambers aprende rápido a ser um lutador mais completo, graças a um mentor de última hora, e vence quebrando o joelho de Boyka. Curiosidades. Isaac Florentini, com experiência em dublês, dirigiu e entregou exatamente o que esperaria da produção: pancadaria caprichada, utilizando o máximo que os intérpretes têm a oferecer, trazendo lutas marcantes e bem coreografadas. O filme foi lançado em 28 de fevereiro de 2006. Teve um orçamento de 8 milhões e arrecadou 11 milhões. Apesar de Michael Jai White ser o protagonista, Scott Adkins roubou toda a atenção do público, sendo Yuri Boyka, chegando a ser mundialmente conhecido pelo papel. Scott e Michael se conheceram através desse projeto, e logo surgiu uma grande amizade nos bastidores, chegando a trabalhar juntos em vários outros filmes. O Lutador teve muitas cenas incríveis, como a primeira luta entre Boyka e Davik, sem contar os efeitos sonoros e as câmeras lentas. Mas sem dúvida nenhuma, a mais marcante é a luta final, entre Boyka e Chambers. As cenas também tiveram alguns cortes, mas dessa vez foram melhores que o filme anterior. Inclusive, os atores principais, Michael Jai White e Scott Adkins, são bastante experientes em artes marciais, e isso ajudou muito os produtores na hora das filmagens. O Imbatível 3, Redenção.
Yuri Boyka perdeu sua razão de viver longe das lutas. Barbudo, cabeludo e manco, ele passa os dias limpando os corredores da prisão e rezando. Não é fácil ver seu lugar nos ringues ocupado por outro, mas como um milagre é comum na ficção, ele recupera seu joelho com uma fisioterapia improvisada, corta o cabelo e faz a barba exatamente igual à do filme anterior, sozinho e com meia lâmina de barbear. Retomando seu posto, ele acaba sendo levado a um torneio de interprisões. Lutadores de todo canto, cada um patrocinado por um gangster diferente, são reunidos em um presídio com uma pedreira. Mas acontece algo, ele e os lutadores quebram pedras ao sol, esperando as lutas eliminatórias. O malvadão do local é o colombiano Dolor, que é protagonizado por Marcos Aror. Falando diretamente, o Imbatível 3 me agrada bastante. Para mim é o melhor filme da saga, e acho que para muitos também. O filme conta com boas coreografias de luta, misturando vários estilos, como a capoeira, jiu-jitsu e o taekwondo, entre vários outros. A trilha sonora também foi bem escolhida, e tem um final eletrizante e cheio de reviravoltas. Curiosidades. O filme foi lançado em junho de 2010 e foi bem aceito ao público, já que o orçamento foi de 3 milhões, bem mais baixo do que os dois primeiros, e arrecadou mais de 282 milhões, sendo o maior filme da saga. Scott Adkins teve que aumentar muito a sua massa muscular para esse papel. Ele chegou a treinar várias vezes na semana, musculação e várias artes marciais. Não só ele, mas boa parte do elenco teve um planejamento de treinos. O Imbatível 3 ganhou o prêmio de melhor diretor e melhor coreógrafo de luta na edição de 2010 do Action Fest. Venceu melhor coreografia de luta, melhor performance de ação do ano, ganhado por Michael Shannon Jenks, e melhor ator protagonista de filme de ação, Scott Adkins. Os produtores não tiveram muita dificuldade para gravar as cenas, pois a maioria dos atores envolvidos já tinham contato com alguma arte marcial, que é o caso de Marcos Aror, que treina artes marciais desde os 6 anos de idade. Outro cara que se destacou entre os lutadores foi Mikel, que interpreta Turbo. Ele também treinou muito para o personagem, já que esse foi o primeiro contato do ator com artes marciais. Boyka, o imbatível. Yuri Boyka vive agora na Ucrânia, perto de realizar o seu sonho de entrar para o circuito oficial de lutas. Enquanto isso, faz caridade para uma igreja local. O conflito entre a religião e a violência é agravado, quando ele elimina um oponente em uma eliminatória para um grande torneio. A partir disso, ele resolve voltar para a Rússia, na condição de foragido, e ajudar a viúva. O fato dela estar endividada com a máfia complica a situação. Óbvio que ele precisa lutar para salvar a moça. O interessante desse filme é que o diretor quis trazer algumas complicações para o herói, colocando um vilão que faz Boyka lutar com dois ao mesmo tempo, por exemplo. Mas o exagero que adoramos nestes filmes já dá a cara logo no começo, quando Koshmar, o pesadelo, é apresentado. O final nós já sabemos, Boyka acaba derrotando Koshmar e completa sua missão, mas foi em cana de novo e segue lutando na cadeia, como quando foi apresentado. Curiosidades. O filme foi lançado dia 18 de abril de 2017. Não foi divulgado o orçamento e bilheteria, mas acho que arrecadou bem menos do que o anterior. Scott foi premiado pela Jack Chan Action Movie, chegando a receber 2 troféus, de melhor luta e melhor ator de filmes de ação. Congratulations! Mais uma vez, Scott teve que se preparar muito para viver o Boyka nos cinemas. Dessa vez seu físico ficou ainda melhor, contando ainda com a participação do gigante Martin Ford, que se dedicou muito para o papel. Ele chegou a pesar 147 kg de pura massa muscular, sem contar a sua altura, que ultrapassa 2 metros. Apesar das críticas, eu acho incrível a forma como os atores, produtores e dublês se dedicaram a trazer lutas incríveis, que marcaram o cinema. Para mim, é uma das melhores sagas de artes marciais. Comente o que você acha dessa saga e do nosso imbatível Boyka e até o próximo vídeo.